Vitória, bom dia, tudo bem? Bom, olha só, eu vou iniciar um novo conteúdo, como eu havia falado da semana passada, tá? Nós iremos trabalhar hoje palavras e expressões que geram, que causam dúvida, ok? Então, na verdade, a gente vai trabalhar em duas aulas. Uma primeira parte na aula de hoje e a segunda parte na aula que vem, tranquilo? Bom, então vamos lá. Palavras e expressões que causam dúvida. Então eu já fui direto ao ponto aqui na folhinha de vocês e eu fiz o seguinte, coloquei algumas palavras aí que geram confusão, como por exemplo o uso do mais sem i e o mais com i, ok? Então vejamos, mais sem o i é uma conjunção adversativa. A adversativa é a ideia de contrariedade, tá? Estudei, mas não passei. Quando a gente estuda, a gente tem a ideia de que a gente vai passar, né? Então, o que quebrou a primeira ideia? Foi a minha segunda, tá? Eu estudei, mas eu não passei, tá? Então, esse mais, dando a ideia de uma conjunção adversativa, né, de contrariedade, a gente usa sem o i. O mais como conjunção. Ok? Vamos lá. O mais com i, e aí eu botei no exemplo, tento sofrer, mas a dor, tento não sofrer, perdão, mas a dor é muito forte. Ou seja, apesar de eu não querer sofrer, eu acabo sofrendo, a dor acaba sendo muito forte. E o mais com i, pronome ou advérbio de intensidade, opõe-se a menos. Deixa eu botar só um pontinho, vírgula aqui, pra ficar melhor, ok? Vamos lá. É um dos garotos mais bonitos da escola. Então, mais aí dá uma ideia de quê? De intensidade. Se você quiser também opor a menos, também fica mais fácil. Então, quando eu dou uma ideia, quero colocar uma intensidade naquilo que eu vou falar, ele é o mais legal, a gente não vai usar o mais sem i, a gente vai usar o mais com i. Tranquilo? Onde e aonde. Uma coisa importante, onde é o lugar em que nós estamos, ou alguém está, ou alguma coisa está. Da ideia de algo estático, parado. Onde você está? Então, quando eu falo onde você está, é um local fixo. Eu estou ali, parado, estático. Ah, mas você não está andando? Não, não é isso. Estou dizendo em termos de lugar, tá? Então, onde? Lugar fixo, tá? E aonde é uma ideia de movimento. Aqui eu coloquei no exemplo, onde você mora. Então é um lugar fixo, onde. Eu não falo aonde você mora, a gente fala onde você mora. Por quê? Porque dá a ideia de lugar fixo, né? Em que lugar você mora. Então onde igual a em que lugar. E aonde é usado com verbos que indicam movimento. Onde você mora, aonde você vai morar. Aonde você vai. Por exemplo, quando eu falo aonde você vai, o que eu estou querendo dizer aí? Eu estou expressando o que aí? Um movimento, de que eu estou em um lugar, mas estou me movimentando para sair dele. Tá? Então, aonde você vai? Ideia de movimento, onde, local fixo. Beleza? Mal com L e mal com U. Opõe-se a bem, tá? O mal com L opõe-se a bem. Mal, diferente de bem. E mal com U, diferente de bom, tá? Vamos lá. Mal com L opõe-se a bem, pode ser empregado como advérbio, substantivo ou conjunção. Ele se comportou muito mal. Então, mal aí é um advérbio, tá? Muito mal. A prostituição infantil é um mal presente em todas as partes do Brasil. Um mal, esse aí é um artigo. Então, qual é a função do artigo? É de substantivar uma determinada palavra, tá? Então, mal poderia ser originalmente um advérbio ou mesmo uma conjunção, mas se transformou em um substantivo por causa da presença do artigo. Tranquilo? Então, a prostituição infantil é um mal presente em todas as partes do Brasil. Por que é um mal com L, tá? Porque a gente tem aí uma palavra contrária a bem. É um bem
presente em todas as partes do Brasil. Quando a gente consegue fazer essa oposição, tem casos em que isso não é possível, né? Não é tão explícito. Ah, mas quando a gente consegue opor o mal com L a bem, a gente sabe que, na verdade, a palavra é escrita com L. Mal, você saiu, ele chegou. Esse mal aí não é bem você saiu, ele chegou, é assim que você saiu, ele chegou, né? Esse mal aí, quando for conjunção, ele vai ser com L, ok? Não vai ser com U, não. E o mal com U, ele é adjetivo. Ele é ruim, de má qualidade, opõe-se a bom. Então, o mal com U, ele sempre vai ser o quê? Adjetivo. Então, ó, eu botei aí, ó. Ele não é um mau sujeito. Ele não é um bom sujeito. Esse mal aí é adjetivo, logo é com U. Mal com L, contrário de bem. Mal com U, contrário bom. Avançando. Ao encontro de e de encontro a. O que significa ao encontro de? Ao encontro de significa ser favorável a. Aproximar-se de. Quando avistei minha mãe, fui correndo ao encontro dela. Ou seja, quando ele, vamos supor, ele está aqui e a mãe está aqui. Então, quando ele viu a mãe, o que ele fez? Foi ao encontro. Então, ao encontro significa ser favorável, ir em direção, tá? Você se aproxima. Somos parecidos. Suas ideias vêm sempre ao encontro das minhas. Então, se são parecidas as ideias, elas o quê? Elas se juntam, elas se aproximam. Então, a gente usa ao encontro. Quando é que a gente usa de encontro? Porque muita gente usa o de encontro, ou não usa, ou usa de forma errada, né? Achar, não, vou falar de encontro para ficar mais bonito. Mas, na verdade, tem que saber usar. De encontro é ir de forma contrária, de forma oposta. Então, de encontro a indica colisão, choque, ser contrário a. Então, o exemplo que eu dei aí foi: somos muito diferentes. Suas ideias vêm sempre de encontro às minhas. Então, no exemplo anterior, o que eu falei? Que nós somos parecidos, tá? E por isso as nossas ideias, elas vão ao encontro umas das outras. Só que o que eu falei agora? Que nós somos diferentes. Então, as suas ideias, elas vão de encontro às minhas. Ou seja, elas vão em sentido contrário. Existe aí uma oposição. Tranquilo? Vamos lá para afim. Afim significa semelhante. Bom, a palavra afim junto, né? Quando a gente escreve o afim e esse afim é junto, isso aí significa semelhante. Afim junto é semelhante. E eu digo a vocês o seguinte: eu desconheço, eu não vejo. Aqui escreve corretamente, tá? O afim é no singular, eu não vejo, tá? Quem sabe de fato utilizar, não utiliza o afim no singular. Afim junto, então, significa semelhante. Temos objetivos afins. Então, o afim, ele acaba indo para o plural. Então, temos objetivos afins, pensamentos afins, propósitos afins. Ou seja, numa ideia de afinidade, de semelhança. Ah, mas eu estou afim de você. Não, esse afim aí vai ser separado. Não é semelhante, não é nesse sentido, tá? Então, o afim junto, a gente quase... Eu falo pra vocês, nunca vi sendo corretamente utilizado o afim junto no singular. Só se for, sua ideia é afim da minha, por exemplo, né? Semelhante, é afim a minha, né? Da minha, no caso, porque aí eu teria que utilizar o da, tá? Mas aí a gente utilizaria no sentido de semelhança. Agora, o afim separado indica uma finalidade. Pode significar também estar com vontade de, estar com o propósito de. Trabalho hoje a fim de folgar amanhã. Então, eu trabalho hoje, o afim vai ser separado. A fim de folgar amanhã, ou seja, com a finalidade de folgar amanhã. O corregedor de justiça não está a fim de supervisionar os processos durante o recesso, ou seja, não está com vontade de supervisionar os processos durante o recesso. Eu estou a fim de você, estou com vontade de me relacionar com você. Então vai ser um afim
separado, ok? Bom, só pra gente fechar essa primeira parte, tá? Das palavras e expressões que causam dúvida, porque aí a gente fecha na semana que vem a segunda parte. A gente vai falar agora sobre o demais, tá? Demais junto classifica-se como advérbio ou pronome. Então ele pode ser um advérbio de intensidade, quando ele for igual a muito, tá? Então você é chato demais, então você é muito chato. Então esse demais aí vai ser junto, porque indica essa intensidade. E pronome definido quando for igual a outros. Por exemplo, alguns professores saíram da sala enquanto os demais, ou seja, os outros, permaneceram atentos às orientações. Então, enquanto os demais, esse demais aí vai ser junto. E por fim, demais separado. Opõe-se a de menos. Não vejo nada de mais em seu comportamento. Não vejo nada de menos em seu comportamento, por exemplo. Tranquilo? Bom, então, como a gente já tá se aproximando do fim do bimestre, eu escolhi ir um pouquinho mais devagar nesse conteúdo, ok? Então, na semana que vem, a gente se vê para trabalhar a segunda parte. Um beijo e até a próxima!